sentidos. Não se pode descobrir pelos sentidos, mas só com a fé de Santo Tomás de Aquino. Portanto, a Eucaristia pode ter um significado muito profundo para mim, mas pode não ter nenhum significado para você que está me ouvindo. Amém? Porque você está preso nessa dimensão dos sentidos, e preso na dimensão dos sentidos você não vê sentido. É a fé que descortina o que está por detrás do sacramento. É a fé que rompe o véu do sacramento. Catecismo da Igreja Católica, número 1374, para a gente terminar essa parte catequética bem rapidinho. Olha o que diz aqui a igreja: o modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Mas é a palavra, a comunidade reunida, a vida sacramental, e todos esses lugares que nós estamos refletindo, todos esses lugares são modos pelo qual Jesus se apresenta. Mas por que a igreja diz o modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único? Esse único não é no sentido de exclusividade. É porque no sacramento da Eucaristia a presença de Jesus é substancial, é palpável, é tangível. Porque ali está o Cristo completo, em corpo e sangue, alma e divindade. Enquanto nos outros modos de presença Cristo se apresenta de modo espiritual, místico, na Eucaristia está para além, porque a Eucaristia carrega o Cristo substancial. Amém? Isto contém, isto extingue, o verbo extingue, isto contém, isto realiza. O meu corpo todo soma, o meu ser todo aqui está contido. Então nós temos uma presença sublime em relação às demais. Nós temos uma presença por excelência, porque é substancial, não é mística só e nem espiritual. Então por isso a igreja diz assim: o modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único, levando em conta este ensino, a questão da substancialidade, da tangibilidade. Posso tocar? Ele eleva a Eucaristia, Jesus eleva a Eucaristia acima de todos os outros sacramentos, porque todos os outros sacramentos sobrevivem da Eucaristia e apontam para ela, como que o coroamento da vida espiritual. Todos os sacramentos tendem para a Eucaristia. O cara se batiza para ser inserido no corpo de Cristo, e a construção do reino de Deus dentro dele depende da Eucaristia. Amém? Porque é um sacramento de construção do reino, é um sacramento de edificação. Como que o coroamento da vida espiritual. A Eucaristia então é o ápice da vida cristã, é o ápice do culto católico, é a Eucaristia. E também é fonte, porque dali emana todos os benefícios do ato redentor de Jesus, porque a Eucaristia é o sacrifício do Calvário, e por ser sacrifício do Calvário, transmite aquilo que o Calvário contém. O que o Calvário contém? Diga: salvação. Salvação. Então se atualiza o sacrifício para que no hoje da nossa história a gente continue bebendo desses méritos que a cruz carrega. Por isso é dito, o coroamento da vida espiritual é a Eucaristia. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente aquilo que eu disse, o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o soma, como diz o termo grego,
o Cristo total está na Eucaristia. Esta presença chama-se real. Nós dizemos que é uma presença real, não porque as outras não são reais, mas porque apenas esta e somente esta traz a presença substancial nele. Jesus não está presente espiritualmente, ele está presente no seu todo. É uma presença substancial e completa. Amém? Amém. Então esta é a parte teológica, catequética. Daí eu quero dizer só algumas coisinhas com relação à dimensão existencial que tem a ver conosco. E a primeira coisa que eu quero dizer diz respeito ao valor dessa catequese. Para que eu ame é preciso que eu compreenda. Amém? Amém. Em tudo é assim. Para que eu ame é preciso que eu conheça. Então não dá para falar da Eucaristia somente levando em conta uma dimensão afetiva, uma dimensão de intimidade, de identificação afetiva. Não, existe uma substância na Eucaristia, e eu preciso entender como isso se dá. Por isso a gente refletiu primeiramente. Então é preciso que a gente entenda o processo. Por isso que a gente fez esse caminho. É preciso que eu entenda a Eucaristia como sacramento que em mim edifica a construção do reino de Deus. É preciso que eu interprete a Eucaristia como que dela depende o crescimento da minha vida cristã. Amém? Eu preciso olhar para a Eucaristia dessa forma. Então, gente, a despeito de tudo que a igreja ensina sobre a Eucaristia, é o meu olhar, é o meu nível de compreensão, é a consciência que eu tenho do mistério celebrado que vai determinar o quanto a eficácia do gesto vai me alcançar. Amém? Porque é preciso algo que nós chamamos de disposição interior. Não é entrar na fila e olhar para aquele pãozinho, imaginando que ali está o final de todos os meus problemas, no simples ato de comer e no simples ato de beber. Isso é uma visão fetichista da Eucaristia. Não tem muita diferença de uma macumbinha ou de uma visão macumbesca de qualquer coisa. Por exemplo, o que é macumba? Macumba é atribuir um poder a algo que não tem. Isso é macumba, amém? Se eu comungo de modo supersticioso, desconsiderando a minha responsabilidade dentro do processo de comunhão, eu estou atribuindo à Eucaristia um valor mágico. Sim ou não? Sim. A Eucaristia não é uma mágica. Então eu posso ter um olhar fetichista sobre a Eucaristia, macumbesco, porque a pessoa vai lá, faz uma oferenda e ela não precisa se envolver. Sim ou não? Ela só oferece para as entidades. Desculpe a minha radicalidade, gente, mas é exatamente isso que eu quero dizer. Eu posso ter uma postura diante da Eucaristia, dos sacramentos, igualzinha. Sim ou não? Sim. Na medida que eu prescindo daquilo que Deus precisa em mim, que é o que é essa disposição, é essa autocompreensão do ser que é pecador e que precisa daquele alimento para se nutrir, para se santificar, para se converter. Sendo que interpretar a Eucaristia de maneira supersticiosa é pecar contra o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas. Isso está na doutrina da igreja. Pegue lá o primeiro mandamento sobre a lei de Deus,
o olhar supersticioso sobre o sacramento. Então, para que a Eucaristia em mim alcance eficácia, é preciso desse coração que entende a necessidade que tem dela. É preciso desse olhar que vê para além do pão e do vinho, mas vê a carne e o sangue do Senhor que está dando, está se dando. Então, quando eu entro na fila da Eucaristia, quando eu entro na fila da comunhão, essa procissão em direção ao altar, esta procissão já invoca a caminhada da minha própria vida, a procissão como símbolo da minha vida. A minha vida é o caminho, onde agora eu vou me nutrir desse alimento vivo e espiritual que é o próprio Jesus. Evoca essa ideia, no caminho da vida, eu preciso de Jesus, então eu vou com toda a piedade e devoção, com toda a piedade e devoção. Então eu comungo com este espírito de necessidade, com esse espírito de devoção, de autoconhecimento. Quem eu sou? Eu sou um mendigo de Deus, como dizia Santo Agostinho. Eu sou um mendigo de Deus que se aproxima do banquete do rei para se alimentar. E aquele que entra em mim, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele entra em mim porque ele quer me configurar a ele. Aquele que eu comungo quer me fazer como ele é. Ele é amor, ele é misericórdia, ele é perdão, ele é apaixonado pelo Pai, ele é apaixonado pelo ser humano. Tudo que Jesus é está contido no sacramento que eu absorvo e que tem como objetivo uma configuração do meu ser ao ser de Deus. Amém? Amém. Olha a dimensão da importância do meu olhar sobre o sacramento da Eucaristia. Então, portanto, eu estou comungando a minha transformação, e eu estou comungando a garantia da minha entrada no reino de Deus, porque quem entrará no reino são aqueles em quem o Pai encontrar os frutos. Amém? E os frutos são, o que é? É o caráter de Jesus. O fruto é o caráter de Jesus. Então comungo a minha transformação. Eu me uno com Ele. Eu me uno com Ele pela fé para ser como Ele, para ser identificado nele. E ao mesmo tempo a dimensão comunitária da Eucaristia. Eu me uno com o meu irmão mais velho, que é Jesus de Nazaré, que está se dando. E ao mesmo tempo eu me uno aos meus outros irmãos, que como eu tem a Deus como Pai. A dimensão comunitária. Participamos do mesmo banquete, para que possamos amar como Cristo amou, e em amando nós possamos ser reconhecidos como discípulos dele, porque ele disse: nisto reconhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amarmos uns aos outros. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,